Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 8. Dia 8. Então, pra quem não sabe, não participou ainda, bom dia, meu amor! Eu tenho uma boa novidade pra tu. Então, pra quem ainda não sabe, esse mês, todos os dias, estamos aqui fazendo a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro de Salomão. Então, que Salomão fala sobre o quê? Sobre adquirir a sabedoria e a prosperidade. Boa notícia. Eu acho que talvez seus desejos tenham sido atendidos, tenham começado ali. Então, Salomão fala sobre adquirir a sabedoria. Ontem falou sobre a sabedoria, sobre a prudência, sobre adultério. Então, hoje ainda não li, vamos ler. William! Isso aí, meu bem, bom dia! Então, bora lá. Então, a gente tá fazendo esse mês, todos os dias, a leitura de Provérbios. Hoje a gente vai fazer do dia 8, que é a leitura do dia. Então, até no livro, o Salomão, o homem mais rico da Babilônia, diz que se a gente lê Provérbios por todos os dias, durante 2 anos, a gente se torna a pessoa mais sábia das que a gente tá ali. E a gente se torna mais próspero. E prosperidade em todos os sentidos. Então, bora lá. Dia 8. Porventura não clama sabedoria e inteligência não eleva sua voz? No cume das montanhas posta-se ela e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas na proximidade da cidade. É a vós, ó homens, que eu apelo. Minha voz se dirige aos filhos dos homens. Os simples, ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. A gente tem que aprender a analisar as coisas. E saber aonde a gente pisa, onde a gente está, com quem a gente anda. Eu já falei várias vezes e vou falar aqui de novo. As conexões que a gente tem são extremamente importantes. Com quem a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente escuta. O que vai trazendo um padrão de normalidade para a nossa vida. É muito simples, é muito fácil a gente ir pro caminho errado. A gente não precisa fazer nada que as coisas desandam. Isso chama entropia. Pensa na sua casa, no seu quarto ali. Ele tá super organizadinho. Você pensa que você já organizou, tá tudo limpinho, bonitinho. E você tá ali todo dia. E não está dispondo de ação, não está dispondo de energia para que aquilo fique organizado, cheiroso, limpo. Sem fazer nada. Se você não dispor de esforços, aquilo vai ficar organizado, bonito, limpo, cheiroso com o passar do tempo. Ou ele vai ficando sujo, bagunçado, fedido, empoeirado. Isso é entropia. Isso é, sem dispor de energia, de intenção, de ação, as coisas tendem a desbandar. Para que as coisas fluam, para que as relações sejam boas, sejam saudáveis, que haja amor, que haja paz, que haja prosperidade, que as coisas fluam, a gente precisa dispor de energia. A gente precisa fazer, a gente precisa demonstrar carinho, a gente precisa dar para receber. Isso funciona para tudo. A gente tem que aprender a ter o hábito de analisar as coisas e não ser um ser passivo na vida, que deixa a vida nos levar. O segredo das coisas está na natureza, gente. Em ver, olha uma árvore, a semente, ela planta, ela tem seu tempo, você fica cutucando, tirar da terra, ele não funciona. A vida é uma colheita. Bora pro trem.
Prestai atenção, pois, coisas magníficas vos anuncio, de meus lábios só sairão retidão. Porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas. Você sabe que, às vezes, acho que tudo tem que ser dito. O detalhe é como. Ontem eu estava vendo uma mensagem de uma mulher dizendo que ela não... Olha, eu já misturando o borogodó pra variar um pouco, né? Que ela não tinha orgasmo com o marido dela em muitos anos de relação. Que ela conseguia sozinha e não conseguia com ele. E como que ela iria falar aquilo pro marido dela sem deixar... que há tantos anos e ela estava fingindo ali com ele. Se ela dissesse, ele poderia achar que, que ela não amava mais ele, que não sabia, e não saberia o que fazer com a relação. Qual foi o problema aí, gente? Muitos anos sem dizer a verdade. E aí as pessoas simplesmente vão protelando e vão aumentando uma mentira pra não ter que dizer e não se colocar numa situação chata. Só que só a verdade cura, só a verdade resolve. Quanto mais tempo você demora para perdoar, quanto mais tempo você demora para dizer algo, mais desafiador vai ficando. Então solta as coisas logo de começo. Aconteceu alguma coisa, a gente tem que aprender a falar. Tudo deve ser dito. O detalhe é como. De que maneira eu vou comunicar isso? O problema é na comunicação. Tudo tem hora. Então a pessoa tem que aprender a falar. Isso é o quê? Se você não diz a verdade, o outro ele não sabe. Então, a verdade, ela tem que ser dita. Como? É se fazendo perguntas. Gente, sempre, se eu vou conversar com alguém, se tem algum problema, não chegue dizendo, falando, ofendendo. Chegue fazendo perguntas. O sábio, ele pergunta. Gente, não sei se vocês já fizeram um processo individual de coach, O coach, ele não chega pro coach, que é a pessoa que está em processo ali, e fica dizendo, não se dá conselho, não se dá, você faz isso, faz aquilo, não. Porque a maior transformação é quando a pessoa toma a consciência. Não é alguém que chegou e fala, vomitar aquela verdade para ela. Você faz a pessoa olhar os caminhos, olhar o que está acontecendo. Ela mesma acha a resposta. O que acontece é que a gente faz perguntas intencionais. Isso que a gente tem que ser na vida, intencional. Então, eu quero um determinado resultado. O que eu vou fazer para eu conseguir ele? Tá vendo o que eu mesma me pergunto? Então tá, eu enxerguei ali uma situação que no meu ponto de vista é uma verdade. Eu vou fazer perguntas para que essa pessoa encontre a resposta. Às vezes o que eu penso que é, não é. Mas ok, a gente vai chegar numa resposta junto. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que aprender a escutar mais e falar menos. E quando falar, fale com sabedoria. Pergunte sem acusar. Quando a gente acusa alguém, ó, tá vendo? Um dedinho pra alguém, um dedinho pra mim. O que a gente fala, o que a gente expressa, o que a gente externaliza, tem muito mais a ver conosco do que com o outro. Então, as minhas palavras, elas estão sendo meios de amor ou de ofensa? E o ser justo, fui e não falei. Quando você não diz a verdade, quando você não faz um alinhamento, quando você não corrige o seu filho com amor, quando você, com o seu esposo, a sua esposa, e você deixa que ele continue indo para aquele caminho, sem saber a verdade, sem você falar, no caso, me puxou isso por causa da relação do casal, você acha que você está sendo justo com o outro em não dizer para ele que aquilo não está sendo bom, que aquele toque não é agradável? Porque quando essa mulher, no caso,
finge que estava tudo bem, que estava super prazeroso, ela está dizendo pro marido dela o quê? Continua fazendo desse jeito, porque assim é bom, assim eu gosto. Entende o que é a mensagem que vem por trás e que muitas vezes a pessoa não se toca? Então é justo, muitas vezes anos e anos, pode culminar numa traição isso, porque as pessoas têm necessidade, têm desejo. E quando a gente enxerga o sexo da forma adequada, o sexo é amor. E quando a gente não enxerga, vê como algo banal e tudo bem fazer fora. Então cuide do seu lar, cuide da sua casa, cuide da sua relação. E cuidar da relação é ser justo, é ser sincero, é ser verdadeiro e dizer as coisas com amor. Então, fingir pro outro que aquele é o caminho certo, que tá bom daquele jeito, não é você ser justa com o outro. Entende? Vamos olhar a mesma situação por uma situação. Vamos olhar o outro ladinho da moeda. Se a gente traz isso para a realidade de uma criança, dos filhos. É justo com a criança você deixar com que ela cresça sendo totalmente irresponsável? Não. Qual a mensagem que você está passando? Você está educando ela. Gente, qualquer relação, as pessoas precisam de limites. Precisam entender o que pode e o que não pode fazer. E é papel de um pai, papel de uma mãe, ensinar o filho. E pôr limites é ser justo com a criança e com você. Nelas não há falso. Todas as palavras da minha boca são justas. Nelas nada há de falso nem de tortuoso. São claras para as que as entendem e retas para o que chega à ciência. Gente, eu amo mecânica quântica e Bíblia. Para mim, tudo se converge. Quando a gente começa a estudar, vê que tudo... Bom dia! Que tudo vai para o mesmo lado. É a interpretação. Recebi a instrução e não o dinheiro. Preferi a ciência ao fino ouro. Pois a sabedoria vale mais que as pérolas e a joia alguma a pode igualar. Vocês já ouviram a história de que dependendo da situação, você dá pérola aos porcos? E eles ainda vão ficar... Vai ser um griteiro e que não vai dar bom. A pérola, se ela quebra, se a pessoa não entende aquilo, ela pisa, ela mesma se machuca com aquilo. Vira um objeto pérfuro cortante. E vai achar que o problema ainda é você. Então não adianta querer gastar o seu tempo mudando o outro. Querer ajudar quem não quer ajuda. Rafa, mas eu já entendi algumas coisas na vida, eu tenho amigos e eu quero ter eles comigo para sempre. Não é assim que funciona. Eu li há uns anos atrás a biografia da Gisele Bündchen. E naquele momento, além de eu aprender a tomar água com limão em jejum com ela, amiga, BF, eu entendi de que é crueldade você querer que o outro entenda a verdade como você entende. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu tempo. Por mais que você ame muitas pessoas, entenda que nem sempre elas vão estar ali do seu ladinho. É diferente o amar e o gostar. A gente tem que estar cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, que querem ir para o mesmo lado. Pessoas que te incentivam, pessoas que muitas vezes você fez algo errado, que vão te sentar a lenha. Porque vai estar sendo justo com você. Quando o teu amigo de verdade faz isso, ele está te amando, ele está te ponderando, ele está te mostrando às vezes uma coisa que você não está enxergando. Ele tá falando, epa, vamos conversar, assim não tá bom, assim não tá, eu acho que é assim. Só que, gente, conselho a gente pede e escuta de quem tem resultado. Você vai montar um negócio, você vai perguntar pra pessoa que nunca fez porra, que não faz, que não tem coragem. Não. Então, com quem a gente tá se aconselhando? Você tá com aquele problema de relacionamento, não tá sabendo o que fazer, você vai perguntar pra aquele teu amigo que é todo quenga, biscateiro, que o casamento é uma merda? Ou não? Você vai atrás daquele casal que você olha que é top, que o povo se dá bem, que consegue resolver as situações. Onde você vai se aconselhar? Entende a diferença? Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência. Possuo uma ciência profunda. O temor ao Senhor é o ódio ao mal.
Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto. Meu é o conselho e o bom êxito, minha inteligência, minha a força. Por mim reinam os reis, e os legisladores decretam a justiça. Por mim os governam os magistrados e os magnatas regem a terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. É a sabedoria, a prudência. Como tudo na Bíblia, tem outros pontos. Quem procura, acha. Quem procura o bem... E, gente, um negócio que me veio aqui. Vocês sabem o que é oração? Vamos desmembrar a palavra. Porque às vezes as pessoas pedem, só na expectativa que vai resolver, que vai dar certo, porque se não deu certo não acabou ainda, que Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é o quê? Pai, universo, como você preferir chamar, dependendo do... Deus é amor e alegria. Qualquer coisa que vibre fora disso, quando você tá cheio de contas, tá vibrando alegria? Então Deus não é isso. Deus é o quê? É o quê? Prosperidade, abundância em todos os sentidos. Isso é vibrar no amor. Só que a gente produz um campo eletromagnético em nossa volta. Então a gente acaba atraindo. Por quê? Nosso pensamento, sentimento, nossa ação. Então, oração é o orar, o falar, o profetizar. Então, tudo o que você fala, a sua murmuração ou o seu elogio, as suas palavras de amor, de alegria, ou as suas palavras de ódio, de vitimização. Lembra que eu já falei, toda vez que você for reclamar, pensar negativo, não é só o falar, é o pensar. Lembra da tia Rafa? Todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas falas são um pedido, uma oração para Deus e para o universo. Então, cuidado, porque o meu pensamento, a minha fala gera um sentimento que vai me gerar uma ação. Esse William é inteligente demais, meu bem. Então, a gente precisa declarar, falar e agir na mesma direção. Declarar e ação. Orar com ação. Então percebe que não é deixar porque as outras coisas se resolvam. Não, isso chama alienação. Isso chama preguiça. Isso chama não querer fazer. Não jogue na culpa de Deus as coisas. Não jogue na culpa do coleguinha, nas costas do coleguinha. Não peça em oração o que tem que fazer em ação. Porque é outra coisa. Vamos entender como senhora. Se eu acabei de te falar que todo o seu pensamento, tudo que... Porque assim, gente, o falar não é só o pronunciar. O teu pensamento é uma fala. Você tá se comunicando, você tá escutando o que você tá falando. O outro pode não. Mas alguns ainda já me falam em telepatia, ainda sabem. Imagina Deus. E você tá pedindo aquilo. Aí, acaba vendo. Então, saber que os seus pensamentos são um pedido para Deus te alegra ou te preocupa? No começo vai te preocupar, tá? Mas é a tomada de consciência. Então aí você vai, epa, o que eu quero? Aí lembra, pensou algo ruim, desejado, sentimento ruim, cancelado. Aí o pensamento contrário. Não, eu escolho isso, do que você deseja de bom pro outro. E quando você vai orar, você pode chegar pra Deus, Deus, tá tudo ruim, Deus, tá não sei o que lá, Deus, não sei como tá a sua oração aí não. Deus, eu quero isso. Vamos lá, PNL, princípio da comunicação, ali da programação. Se você quer, você tem? Não. Porque se você já tivesse, você simplesmente estaria desfrutando, olhando e agradecendo. Só quando a gente vai para a Bíblia, eu não sei o capítulo, o versículo, mas tem o quê? A quem tem, mais lhe será dado. Então, se você é grato pelo seu alimento, pela sua vida, pela sua abundância que está ali, mais você tem. Porque você está vibrando o quê? No ter, na alegria de ter o amor, de ter
os bens materiais, de ter alegria, de ter a saúde. Agora, quem está na murmuração, reclamando, pedindo, Deus, manda isso que não tá, você não tem. Então lembra, porque se você está pedindo, é porque você não tem. E quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Entende que a Bíblia é mecânica quântica? Só que a gente tem que aprender a olhar e a analisar. Então, na hora de orar, por mais que você não tenha, agradeça o que você já tem. Gente, dei uma aula de mecânica quântica, se alguém tá entendendo aqui, não, porque é isso, é tão simples. Bora, vamos voltar pra palavra. Amo os que me amam e me procuram, quem me procura encontra-me. Então, buscai a sabedoria. Buscai o conselho dos bons, buscai a companhia dos bons. Pergunta. Quando você chega para Deus, para o universo, e já com a resposta, falando, você não está buscando. Para você já está certa ali, você não precisa. Então, pergunta, busca sabedoria. Quando a gente faz pergunta para os outros, para alguém que a gente quer aprender alguma coisa. Quando você quer aprender alguma coisa com alguém, você tem uma pessoa, um cara, uma mulher, acho que é na sua frente. Você vai ficar falando de você, do que você acha que é aquilo, ou não? Você vai calar o seu eguinho ali e simplesmente vai perguntar e querer se encher do outro. Então percebe que quando você pergunta, você está buscando. Você é um copinho ali, ó, que está querendo ser enchido. E quando você só fala e não está disposto a escutar, você já é copo cheio. E copo cheio não se coloca mais nada dentro. Você não aprende, você não evolui, você não cresce. Então busca a sabedoria. Eu busco a sabedoria falando, ou as minhas verdades, ou eu busco a sabedoria perguntando. E querendo me encher, querendo conhecer, querendo saber, querendo aprender. Isso serve para tudo. Então perguntas, gente. Vou misturar o Axis, outra coisa ainda. No Axis a gente faz o quê? Pergunta. Como posso melhorar? Como resolver isso? Como vibrar no amor? Como emagrecer? Como, perguntas. E solta a resposta. A resposta vem. Com a sabedoria, né? Então, comigo estão a riqueza e a glória, os bens duráveis e a justiça. E ser justo é falar a verdade, ser justo é pôr limites, isso é justiça. Porque a justiça sempre é bom para os dois lados. Quando a gente não corrige um filho, quando a gente não conversa com o marido, quando a gente não dá amor, quando você não chega pro seu marido, pra sua mulher e fala, amor, não tá bom assim, não tô gostando assim não... Vamos fazer de tal jeito, eu gosto assim. Você não está sendo justo com o outro. E você acha que você está querendo, não vou magoar. Gente, não é magoar, é ser justo. Entende? Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu fruto tem mais valor que a mais fina prata. Sigo o caminho da justiça, no meio da senda da equidade. Deixo os meus haveres para os que me amam e acumulo seus tesouros. O Senhor me criou como primícia de suas obras. O Senhor me criou quem? A sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada. Antes de suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida. Ou seja, a sabedoria sempre existiu. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros foi dada a luz. Quando você é justo, quando você fala as coisas com amor, você acha que isso traz luz ou traz treva, traz escuridão? Vou de novo na analogia do guarda-roupa. Você tem aquele guarda-roupa que está todo desordenado, que muitas vezes é igual a tua vida. Que aí você tá tapeando, fingindo que tá tudo bem, tá levando, tá conseguindo levar, aquilo nem te incomoda tanto que você já acostumou com aquilo. Mas chega uma hora que às vezes, em algum momento, alguma coisa da vida, alguma circunstância, em alguma área da tua vida, tem algo incomodando.
E muitas vezes você só vai olhar para aquilo quando realmente doer. Porque senão você tá suportável. Para você colocar ordem nesse negócio, você consegue fazer no escuro? Sem ver nada? Não dá. A gente precisa pôr luz. A gente precisa enxergar a situação com verdade. Sem olhar as coisas com verdade, não há mudança, não há transformação, não há arrumação de guarda-roupa. Não há arrumação numa relação que às vezes você tá deixando ela meia boca. Às vezes não é nem que é ruim. Às vezes é uma relação boa. Só que nós somos feitos para ter vida e vida em abundância. Você foi feito para ter um relacionamento topíssimo. Você foi feito para ter um relacionamento que você se sinta compreendido, que você compreenda. É sempre, é dar e receber. Não é só receber. A gente oferece. Só que para que isso aconteça, a gente precisa olhar com verdade. E olhar com verdade é trazer a luz. Olhar para aquilo, para que a gente consiga organizar. Para que eu consiga organizar os meus sentimentos. Toda arrumação, gente, primeiro começa aqui, Aqui. Quando você vai colocar um assunto na mesa, que você vai começar, por exemplo, minha relação tá meia boca, Rafa, aconteceu isso. Você precisa pelo menos primeiro entender, digerir, olhar com verdade, com amor, olhar o ponto de vista do outro. Mas você precisa sentar e organizar. Você precisa de luz nisso. Seja para arrumar o guarda-roupa, seja para olhar os seus sentimentos, seja para entender o sentimento dos outros, seja para corrigir um filho, seja para alinhar a sua relação, seja para olhar a sua parte profissional, analisar. A gente tem que aprender a analisar. Isso está funcionando, isso não tá. Isso está sendo proveitoso, isso não tá. Isso está me cansando, isso está cansando porque eu não estou conseguindo desfrutar nisso. O que eu posso fazer para que isso seja leve? Tá vendo que de novo a gente entra para a pergunta e não para a resposta? Antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo, quando ele preparava os céus, ali eu estava. Ali quem? A sabedoria. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs as regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites. Está falando o quê? Da sabedoria. Quando a gente tem sabedoria, a gente não transpõe os limites. Sejam meus, sejam dos outros. Quando a gente tolera que os outros façam o que quer com a gente, por carência, que você quer o outro ali do lado, você está transpondo os seus limites. Fiz uma publicação ontem, gente. Cheguei em casa, resolvi tomar uma tacinha de vinho, tinha passado a comprar as coisas que hoje tem coquetel na loja, que é de Maringá, bora lá, terça-feira no Clube Alita. E eu fui fazer o que eu gosto, fui me mimar, me paparicar. E me veio, eu falei, vou publicar isso. Eu publiquei a fotinha. Gente, você quer uma pessoa com uma companhia incrível do seu lado? Que a pessoa super... Seja essa companhia pra você. Você quer alguém que te valorize? Valorize a si. Quando você tolera que o outro não seja tão legal com você e você tá tudo bem, você não alinha, você não mostra, não fala, qual o recado que você dá pra si e para o outro? Eu sou uma pessoa sem valor. Eu tolero tudo. Qualquer coisinha, qualquer migalha, pra mim tá tudo bem. Os outros nos enxergam com os mesmos olhos que a gente se vê. E quando eu ponho limite a alguém, epa, assim não tá bom, assim não gostei. Dá pra fazer diferente, assim eu não me sinto bem. Eu tô fazendo o quê? Eu estou pondo limites ao que cabe e ao que não cabe. Se a pessoa quer ficar, ok. Se não quer, aí depende da relação, tá, gente? Vamos analisar o borogodó, tá? Depois não vai sair falando, falou pra largar. Não, calma. Isso serve para as relações em geral, tá? E vamos alinhar. Tudo é passível de mudança e transformação. Quando assentou os fundamentos da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos, os caminhos do que? Da sabedoria e da prudência. Ouvi minha instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais de minha casa. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor.
Mas quem me ofende prejudica-se. E ofender o quem? A sabedoria. Prejudica a si mesmo. Quem me odeia ama a morte. Esse é o provérbio de hoje. Então, quais os aprendizados de hoje? Sempre, Salomão, o provérbio sempre vai dizer da aquisição da sabedoria, da prudência. Mas o que mais te marcou hoje? Porque, gente, cada momento da vida, a gente pode ler isso aqui todos os dias. Em cada dia, uma coisinha vai fazer mais sentido. Porque é aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente... O nosso desenvolvimento é diferente. Então, hoje eu consegui entender isso, fez mais sentido pra mim. Amanhã pode ser que seja outra coisa. Por isso que a história que eu falei, de todo mês, pega uma caneta e vai com canetas diferentes, com cores diferentes. E você grifa e olha aquilo. E vê o que faz mais sentido. Por que aquilo tá te tocando naquele momento? Qual o aprendizado para você ter naquele momento? Sempre na pergunta. Esquece a resposta de estar cheio. Baixa o ego. Se põe a analisar com verdade, com humildade, com amor, com carinho. Que as coisas chegam. Que a sabedoria vem. Chega em forma de insight. É Deus falando, gente. Desde que seu coração esteja livre de rancor, ódio, amargura. Porque tem versículo da Bíblia que diz que o coração ele é enganoso. Na verdade, o coração ele só é enganoso quando ele está cheio de raiva, rancor, ódio, amargura. Quando ele está vibrando no amor, na paz, na tranquilidade, na serenidade, mesmo que você seja num momento super difícil. É aí o momento que mais você tem que acalmar, quietar, ser sereno, pensar. Porque só aí a gente consegue se conectar mais a Deus. Quando eu oro, eu falo. Quando eu calo, eu escuto. Quando eu calo, é Deus falando comigo. E o mesmo funciona para as relações. Quando você fala, você não está tendo oportunidade de receber, de entender. Então, entender isso é adquirir a sabedoria. Ai, gente, bom demais. Então, um lindo dia pra gente. Bora começar o dia já adquirindo sabedoria, trazendo luz. E a gente precisa levar luz principalmente naquelas situações mais desafiadoras. Vai lá, no seu mundinho, quieta, fica sozinha, sozinho. Põe uma musiquinha, calma o seu coração. Respira, esvazia a mente. Esvazia a mente o quê? De pensamentos, de palavras, de falar, de julgamento. Quieta. E respira. E percebe para onde vai. Fala com Deus de forma serena. Perguntando. Dizendo, conversando. Como se fosse com o seu melhor amigo. Porque é. E fala para Ele. Ele sabe todas as coisas. Mas a gente tem que querer, a gente tem livre-arbítrio. Então você precisa bater. Fala, Pai, eu tô aqui. Me ajuda. O que fazer? Qual o melhor caminho? Me mostra. Traz a sua sabedoria para minha santa ignorância. O que eu faço para vibrar no amor, na alegria, na felicidade, na prosperidade? O que eu faço para eu me tornar uma pessoa melhor? O que eu faço para eu resolver isso? E cala, manda pergunta e cala. Pega a palavra, fecha os olhos, abre e vê o que vai sair e reflete. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar e mais essa comunicação você vai ter, tá bom? Você é amada, muito amada, você é muito amado. Entenda isso. E se em algum momento você não perceber isso, vai lá, limpa seu coraçãozinho. Para de julgar, entenda de onde vem isso. Se aceite, acolha e fala o contrário, porque é isso. Profete, declare isso sobre a sua vida. Tá bom? Beijo, beijo, lindo dia. Fica com Deus.